Assim, draft. Draft. Foda-se o draft. T1 aren't gonna let it happen though. T1 uninterested in high tier junglers making it through the draft. They'll triple ban that role. The Jinx Tipo assim, going to get banned out here. o que ele fez This is big for T1 because I think you can anticipate maybe é trading crime here in the final game. errado. You have to decide which of the remaining AD carries do you want to prioritize. Particularmente, isso aqui é a minha opinião, tá? Não necessariamente é a verdade absoluta, certo? Eu não gosto da ideia de quando uma pessoa comete um crime ou um grande erro ou erra, eu acho que as pessoas têm uma tendência de querer que a pessoa desapareça, morra, tá ligado? E eu acho isso errado. Ele perdeu oportunidades na Loud, e eu acho que todo mundo pode mudar, mas eu acho que tem que ser feito de uma maneira muito cautelosa. Não gostei da maneira como a Red anunciou ele. Achei que não foi muito boa. Mas entendo quem acha que, tipo, cometeu um erro uma vez tem que ser punido pra sempre. Eu entendo. Eu só não concordo com esse approach. Eu acho que ele tem que ser punido e acabou. É isso. Mas não acho que, tipo... É porque, tipo assim, a forma como eu penso é a seguinte. Eu não sei a história do cara. Eu não sei como é a convivência dele em casa. Eu não sei da onde veio o que ele reproduziu, tá ligado? Eu não sei se veio dos pais dele. Eu não sei se veio de um tio dele. Eu não sei se veio dos amigos dele. Eu não sei da onde veio. Eu não sei a história do cara, entendeu? Então, tipo... Eu prefiro dar um passo pra trás pra olhar a situação de uma forma diferente, sem ser, tipo assim... O cara cometeu um crime, ele tem que morrer. E não tem nenhuma oportunidade na vida, tá ligado? Porque é isso que eu sinto que as pessoas querem. Eles querem que, tipo, o cara suma, desapareça da face do planeta. E eu acho que não é bem assim, entendeu? Talvez tenha sido cedo demais. Talvez seja cedo demais, tá ligado? Mas isso aí não cabe a mim julgar, sacou? Enfim, essa é a minha opinião sobre o negócio. Eu acho que é um assunto muito delicado, porque, tipo, é muito polêmico, né? Qualquer um pode chegar e falar, pô, não é seu local de fala, fica quieto, tá ligado? Beleza. Não é meu local de fala, mano. Vou ficar quieto, então, tá ligado? Mas é a forma como eu particularmente penso. Tipo assim, e também tem o outro lado, né? Que é, se o FNB, que foi o cara que sofreu um negócio, não liga, tá jogando com um cara e acha que o cara vai bem, quem sou eu? Quem sou eu? Mas enfim, vamos voltar pro game. CC on the side of BLG. So many great engage tools from the side of T1. BLG lacking really any hard CC or setup. And it does mean that you're probably going to see Yago go. Não sei se ele tomou assim pra Red contratar, mano. Não sei, honestamente não sei. Sério, Lulu, Kindred, Gwen contra Cassante. Cassante foi speak. Quando você vai abrir OnlyFans? Quando sua mãe aceitar. Kha'Zix, legal. Gosto desse Kha'Zix. Gosto desse Kha'Zix. Caçante mid? Ah, mano, pô, pelo amor de Deus, mano. Para de botar o fake com essas porra, mano. Galho. Galho Kindred. Olha a compra de Galho Kindred. Pega galho. Mostrou galho, pega galho. Pega galho. Pega galho agora. Eu quero que tu pegue galho. Tu vai pegar galho. Tu vai pegar galho, Iagão. Tu vai pegar galho. Galho e Kindred contra Kha'Zix, tá? Aqui acabou. 3-0 BLG. Com a brisa de Galho e Kindred. Todo tipo, tem dois tipos de coisa que são muito bons contra Kindred, certo? A primeira, range. Como não temos muito range no jogo, a segunda é assassino.
Coisa que mata Kindred. Galio é muito bom contra essas porras. Galio também faz frontline. Você pode ver que tem uma Lulu, certo? Então a gente vai ter um Galio pra fazer uma frontline junto da Gwen e da Kindred. Então a Kindred pode jogar agressiva, porque se engajarem nela, o Galio vai ultar ela. Entendeu? E aí ele meio que reposiciona a fight inteira. Sacou? É o Yagalho. É o Yagalho. For BLGs, you don't really have the range to take full advantage of it. Yes, you got the double AD carry, but it still feels like a huge amount of this is going to be a case of, can we spread out these fights? Can we buy space for the double AD carry in the back line? And if you actually find T1 in a position... Galho é ruim demais contra caçante. Meu amigo, você nunca viu o Yagão jogando de Galho, né? Ele fica com 40 de farm pro Shun carregar o jogo. Ele larga a wave no meio pro Shun carregar o jogo. É assim que o Yagão joga de Galho. Ele não liga. Se ele tá com 30 de farm, ele não liga. Ele só chega na wave, perde metade da vida, puxa da recal, bota pro mid. É isso que ele faz. De Galho. To all the T1 fans watching this, if you believe in them, they need to hear you now. Their backs are against the wall. It is do or die. Inspirado no Gravitar? Cara, não ironicamente, esse time da Bilibili é meio parecido com o time da Cade, não? Tipo assim, no topside. O Grell é maluco que nem o Shun. O Yagão joga com os bonecos tipo o Gravitar. E o Giga é tão maluco quanto o Bin. Não? Não, pô, pera aí. My bad. Viajei, mano. Viajei. E o bot não, o bot nada a ver. O Trigo não joga de Zeri e o Damage não joga de Lulu. Quer dizer, deve jogar, né? Não sei. Vou descobrir no cebolão. Joga pra longe, joga pro alto, joga na pica! MSI finals last year. Whatever happens in the lane, they have to take Bin out of the equation. They have to shut BLG down. Top lane carry matchups here. Zeus versus Bin. This is what a lot of people love to see. Can Zeus bounce back after his mishap in the previous game? Raptor start for Shun on the Kindred. Will be able to get his... É que eu não acho que o Grave tá ruim, mano. Ih, eles vão trocar. O Yagão vai top de Galho. Caralho. O Yagao vai top. Opa. 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 Nice little zigzag there. Pops the ghost for the move speed for the jukes. BLG do end up winning out though. Both summoner spells burnt on. Cara, não adianta, tem que banir o Lulu, mano. BLG still managing to get decent push and not a huge amount wasted as Yaga. Vai Sandu! Tem que banir o Lulu, mano. You've been able to dismantle a lot of Zeus trying to go in, as you can try and walk away. Even just stuff like if you're looking at a dive, being able to tank so much. Ai, mano, caralho. Bin at the moment getting a hell of a good time against this Cassante. Ih. Spotted out now by Shun. They're both on both sides, gonna pop in. Caralho, o Shun, viado. Que isso? Ah, não, eles não vão dar minha bot de novo, não, né? I like the pressure here, forcing Owner to come shadow. Shun over the wall. Caralho, mano, nem fudendo. Olha isso, mano. Kindred ganha? Até a morte, não. Só que a Lulu podia subir ali. Isolate and shut down the T1 bottom lane. 3 minutes into the game, high stakes potential dive situation here. T1 desperately trying to clear the wave. Kha'Zix on the backside, ready to mark them. Cara, não é dive isso aqui não, hein, velho. But they cleared enough of the wave that BLG do not pull the trigger on the dive. And this pressure is so good for BLG, just mirroring jungles and waiting for Scuttle Crab spawns. It's a bottom side Scuttle Crab with the mark as well for Shun. Mano. Caralho. Look at the Zaya already, again, falling behind in minions. Owner's reset though, and Shun knows that he's moving back down. Bin onto Faker in the mid, but bot lane. Caralho, o Bin é muito bom, mano. Ele usou o W pra não tomar esse... Cara, o Polymorph é foda, mano. Polymorph é foda, mano.
Really good stuff there by On Lulu. Hits him with the polymorph, tanks tower, flashes out, secures the kill for the team, gives it to the Kindred. I honestly even like that more than giving it. Waiting to see if Bin wants to go for it. 4 stacks of the snip. Owner now coming in. Maybe can punish Bin for playing so aggressively in the mid lane. O Owner vai morrer. Bin just a quick dash out of safety, a bit of poke to even up the lane matchup, but right now everything Bin tá puto do último game, tá mesmo, tá mesmo. in their favor at this stage of the game already. But the thing is, Owner hasn't got to clear his top side at all this entire game. Same when you kind of look across at Shun, so much of that focus has been on that bottom side of the map that we're not seeing a huge amount of CS picked up. And for Owner, that's going to end up setting him behind because he needs to be in a position where he's in the lead. Look, Kindred is the same. You want this AD carry to be pumping out damage, but at least you get value from that Lamb's respite. You get value from the kill he's managed to pick up. But Owner's been trying to just keep T1 in check. And as a result, Oh, e o Galho tá suave no top, né? Só farmando embaixo da torre, é isso. Olha lá. Pickaxe right back out onto the map. He gets to move that advantage. Leva seus Galho e volta mid? Acho que sim. Knock up there though. Clean immediate fall up the snare. Now going to come back. Guma and Carry fighting back, finding a kill on the bottom side. A clean. É, Zai Rakan é osso, mano. Much needed for T1. Zai Rakan é foda. Going into Guma Yushi, helping him catch right back up. Crucial that they're able to find those. É, kill pro Guma. Tudo que um precisa. Early on in the game. Faker now feeling a bit more comfortable. Wandering out of lane as he has a brief moment where the wave is pushed in, can clear out some of this vision, take a bit more control. A Gwen rushou bota de armadura, mano. Interessante. Pera, a T1 tá Full AD? A T1 tá Full AD, não? Não é que essa Gwen não vai morrer nunca, hein? They should be able to pick up this objective. We do have the support recalls though, so Carry is back out on the map, gonna come over, pop the Scryer's Bloom. Vai ser conteste aqui, hein? Bom pra T1. Nice punishment on. They know he didn't have flash. Owner positioning for another steal. Blast going in, jump out. For an angle. Desperate to take this one away. Every time. Damn, that feels so good. Não. Oh my God! Another smite. Não. Owner. I mean, at what point do we take the title away from Dandy? When is Owner the new Prince of Thieves as he finds yet another? Moleque, não entendo. Faker now moving up to the top. Não entendo, tá ligado? Se sou eu no lugar do Shun ali, tá todo mundo me xingando, falando, Revolta não acerta um smite. Aí, porque o Owner do outro lado, tá todo mundo falando, caralho, o Owner rouba tudo, o Owner rouba tudo, o Owner rouba tudo. Vai tomar no cu, né? Vai se fuder, né? Joga pra longe, joga pro alto, joga na pica! Nossa, a Lulu tá level 3, gente. Que isso. This is huge for T1. Guma and Carry are clawing their way back into this bottom side now with 2 kills qual é, mano? on towards the Zaya is absolutely massive, and so much of that stemming from the fact they didn't have to invest time into taking the dragon. They steal it away, now they get pressure top, they get pressure on bot, and T1 are fighting back. Joga pra longe, joga pro alto, joga na pica! On the map for them. Mano. Pô, gente. Right as that tick of damage, able to get it, but they're so good at identifying the only opening there. On, he just pulled off a tower dive on us. Tá liberado Jux Peitudo no chat? Não, né? Não tá, Twitch. Não está liberado. Tá? Não está liberado. Riot. Não está liberado. Tá bom? Não está liberado. For the first time really having, well, say the kill advantage, still a good bit of that CS lead is going across towards Elk at the moment though. Certainly is. Something to keep track of as we get later in the game, these first item spikes especially. Deixa eu ver um negócio. See which side wants to force for it. You see Ping is coming down onto it from Shun. T1 and the Zaya Rakan, we were promised that this is a duo that you cannot give them. BLG managed to beat it in game 1, but game 2 off to an incredibly good start for the T1 bottom lane. Now I want to see if BLG can try and use this for the Rift Tower. A lot of their combo relying on the fact that Yago is now hit level 6. Bin has control over that mid lane as well. And even Elkin on, you can see starting to get pushed in the spot side. Will actually spot out Carrier. Faker isn't in a position to really follow up here. Knock up, flashed out immediately. I like this fight because as long as Chat. BLG keep the bottom lanes from roaming, Hoje é aniversário do Vini, nosso mod. Por favor, expande clap aí no chat. De parabéns pra ele, por favor. But the Galio coming in. Zeus has a brief moment to try to make it out of this one. The stun coming in from Zeus is massive. They find 3. Faker isolates Ben in the follow. Faker going all out on the top side. He will look to take down Bin. Bin flat, but he's pulled back. And from over the wall. Caralho, 2 kills pro Elk, mano. Elk looking to reset Elk
Ah, mas vai morrer, tá de boa. Não vai nada, filho. E vai sim, hein? Ó, T1 tá na frente pela primeira vez, hein? Mas o Shun jogou mal isso, não, mano? Não, o Zeus jogou bem. O Iagão tinha que ter ficado com a Kindred, mano. Cara, o Zeus jogou muito bem. Caralho, mano. O On ficou muito isolado lá, ó. O On não consegue ajudar. Yeah, you can see the split second in the shot calling change on the side of BLG. Carrier here does get a little bit of... O que do Fake no Predict eu vi. Ué, o On tá nível 4, mano. Tá sendo... Tá difícil pra ele esse jogo, eu acho. But we saw that moment when the shot calling changed. Shun was like, you know what? Harold, boom, I got it. I'm gonna leave now. Tá liberada a sirene, guys? Tá liberada a sirene? Liberou a sirene? Delay. We can actually fight this slowly, and it's the tenacious chase from T1 that collects the extra kills. And as you said, the overlap there of the Galio on the Kindred ult. Wow. Zeus was still protected. The problem is it's fixed a lot of the problems for T1 on this top side, though. You can see there, T1 trying to leverage the fact that they have push in the spot side to now constantly invade onto Shun. Make sure that he's very... Tá na TV? Então vou fazer um remix pra você, ó. Finally play this 1v1 matchup a little bit more aggressive. Shun decides to use this Herald because with the presence that T1 now have on this bottom side as well, it becomes very difficult for him if he ever runs into Owen. Tricky game now, T1. So many tools to start the fights off. We've seen Carrius engages. So they may try to make a play on the bottom side. Double control wards, protecting BLG, protecting Elk, make sure the dive can't come through. But a second dragon over to T1. So early in the game, they are set up to stack very cleanly to a soul. Harold dropped mid in the response as well. Faker's there. They should be able to usher it up. A Zeri tá big? A Zeri tá big, mas... A Zaya também. Tá... Cara, o jogo, por incrível que pareça, o Gold tá even, tá ligado? Mas tá bom pra ter um, mano. O Kha'Zix tá no mesmo nível da Kindred, mesmo farm, já tem o item dele fechado. Pushing in the spot side again, just BLG trying to see if they can scramble for anything they can pick up on the map right now. Elk trying to leverage the value of the Vampiric Scepter there in the trade team, getting aggressive, willing to tank the tower overall. But on the top side of the map, Galio's life is about to get a lot more miserable. Zeus finally completing the Divine Sunder. Se não for AD, não esquece. É, mas não tem nada pra fazer tanque ali, né? Tipo, o Galio máximo vai fazer as zonas. Essas botas de armadura que ganham valor, né? O Elko não respeita nem um pouco a fraude de Mayushi. Cara, o Elko não respeita nada a ninguém, mano. Ele faz a mesma coisa que o Ruler. Só que o Ruler é muito bom, né? Eu acho que agora tem que botar a Gwen contra o Jax, mano. Quando a Gwen fechar o item. Tipo, eu tô sentindo falta desse galho no mid dando roaming, tá ligado? Just after the Kindred ult explodes so that you can make use of the knockup and actually get DPS down there instead of being nullified by your own invulnerability ultimate is a hard timing to hit. But they gotta work on that. Yep. Adapting the execution on the fly is going to be big for BLG. Again, they have the luxury of a 2-0 lead. They can afford to lose a game, but would love to close it out cleanly here. A very aggressive draft. A lot about... Cara, que merda é essa, mano? Pô, 10 da manhã, gente. O que vocês têm na cabeça, mano? Olha as merda que vocês falam, às 10 da manhã, mano. I know it's not great for the Gwen either in like a lot of situations, especially with the Divine Sunder already completed versus just been not having that Rift Maker completed. But you need to get access to Yagao's towards multiple side lanes. Also the fact again. Pô, não vou ler isso não, mano. Quem viu, viu. Eu não vou ler isso não. Mano, o jogo tá muito bom pra ter um, mano. The cheap Umbral Glaive plus serrated Dirk here.
And that damage is enough. Elf gonna cruise on in to say hello to Faker and pick up the minion wave as they exit. O Elk tá de arco escudo já. Certainly, but good that they're able to slow down Bin, who was dominating at least in the 1v1 trades. A little bit more slow, weaken him overall. We've seen once you get a death cap, Tá com a carinha de T1 esse game, mano. Tá muito com a carinha de T1. Não acho que o Elk fez um V9, não. Não nesse jogo. Contra Caçante, Jax, Kha'Zix e Rakan. Os... Late game na JTG? Eu acho que é bem melhor pra T1, mano. Caçante, Jax, Zaya, Kha'Zix. Porra. Foda, mano. Porra! Gwen Zero Elite Game? É, mas é Gwen Zero Elite Game contra... Tipo, o W da Gwen, ela morre pro Caçante, pro Kha'Zix e pro Jax. Não funciona tanto, entendeu? Porque ela tá 0-2, então o late game dela tá atrasado, sacou? Hard for BLG to do anything, which is why we see Shun trying to move down towards this bot side, trying to make a play as the Reptile is being taken. Yeah, they know, so they're trying to trade away cross-map play here, but scouted out by the ward. Means a little bit of extra resources here. Carrier comes down to Shadow, so that there's not too much extra pressure on Zeus at olha as mensagens dele, Vini. Olha as mensagens dele. Olha a penúltima mensagem dele. Preemptively for the arrival of our mountain drake. Good that Carry is there to cover to stop any potential dives here. BLG. Esse chat é um hospício. Play on the bottom side as they were a bit behind on the take, and now let's see where they want to leverage that pressure point to break open mid. The game gets a lot easier. Good little mark pull here for Shun is at 2 now. Cara, não, eu vou explanar. Ele chegou no meu chat e falou: o Iagão tem cara que curte fit pique, fotos do pé. E aí comentou embaixo: minha namorada tem um OnlyFans só de foto do pé. Ela tira um salário mínimo só com foto do pé. Again, though, I think you're relatively okay to do this. Qual runa que a gente está usando? PTA, pô. In the midst of everyone on BLG is just able to dash away, so this is where BLG need to be the ones that control the space, and already they move in to take it. And they're doing just that. They're going to sacrifice their mid wave, and T1's going to pop the Herald to make them really pay for this. Now just burn Taunt, a brief window. Owner. Zeus on the backside as well. Owner ready to steal yet another objective. É, o cara já falando, o Owner tá pronto pra roubar mais um objetivo. Fala da alma? Boa pros dois times. Um pouco melhor pra T1, que tem Caçante e Jax. Mas muito bom pra BLG contra Kha'Zix. Eita porra! Cara, olha o dano que o Caçante deu, velho. Sério, tipo, ridículo isso. É, gente. O Elk não dá um V9 nesse jogo, mano. O Elk não dá um V9 nesse game, mano. Faker running full circle around this fight with Caçante's mobility. We've seen it so many times. It's not. Caçante é osso, mano. Tem que banir esse boneco, mano. Tem que banir Caçante. Só o Elk tá forte, tá ligado? E assim, eu achei loucura pegar Kindred em cima de Kha'Zix, mano. I want to see a Faker skin with the Macarena now. Absolutely pokey. Close enough. Here he goes in. Olha, tipo, olha como a Lulu teve que ultar os Kindred, tá ligado? Here was that re-engage. The Galio ult was already channeling, so then Yagao goes in. But guess what? His teammate's already gone. The Dragon's already gone. And so it's an overextension, another mistiming on another Galio ult, and T1 are feasting. It's also just such a spread out fight. Like you don't actually get BLG in a position where cara, o Elk jogou bem, mano. Se ele não fica isolado ali, ele mata o Kha'Zix até. T1 finding a pick on the side lane. Carry looks like setting that up.
Hard to say without the context. Had to watch Lulu die a bit horrifically there. And BLG, for the first time, not on even footing, not at a slight deficit, at a massive deficit. 3 dragons stacked against them. T1 backs against Pin the wall. 0/4 de Gwen. Possibly on them, but they are showing up here in game 3. Vocês acham que tem como isso aqui? Eu não acho que tem como mais não. Eu acho que aqui já foi. 5k de gol de vantagem aos 20 minutos. Faker has been insane on this pick, and you're starting to see it again in this game. When you have 2 games in your advantage, to suddenly start to swap it up and change it to what has been such a difficult game plan to operate. Ó, tipo, olha o tamanho desse Jax, mano. Olha o que ele faz com a Gwen. Cavalo. Muito forte, mano. And this is that other side of Bin that people are used to seeing throughout the long A extended. Zeri ainda carrega isso? Carrega nada, mano. They finally get a pick on him in the side lane. Carrega não, mano. Contra Caçante, Kha'Zix e Jax e Zai Rakan. Full control. 3 dragons. Dragon Soul coming imminently. Baron already arrived at the pit. And they're trying to really take control of the vision here with that Umbral Glaive. Top de lane foi podre. É que eu acho que Gwen não joga muito bem contra Jax. They've got the turn ability. And Faker, last time around, he went straight for Shun. Makes a lot of sense. Out of the equation, denying the potential for a 50-50. T1 so many tools to guarantee a secure on this Baron. BLG fishing. Not going to be used though, and again, this is what we've highlighted, Dagger, this is what you've highlighted. They can just walk away, and BLG have no way to stop them from doing it. Yeah, and BLG are trying their best, but as long as T1 are the one that are dictating the pace of these fights, it's so difficult for BLG to really do anything. Carry now, as you can see, stepping up. He knows Eu tenho Nitro. He's got the safety of Gumayushi behind him. So the team fights going the way of T1. Side lane going the way of T1. Vision control the way of T1. I do not see a way that BLG actually managed to come back from this. T1 have such a stranglehold on this game. Absolutely. And here we go, Area. Opa! Essa Zaya maceta. Nó! Ah, mano, não gasta o ult num galho, viado. Qual é, mano? Nossa, o ult do galho foi muito bom. Tá, 1 por 1, shutdown pro Elk. BLG actually stalling and delaying getting the 1-for-1 on Faker this time. He can't get out alive. Yagao goes down, Faker goes down. Mid laners off the board, but T1 Faker jogou mal, né? É. And they still get to move into this top side where Zayas. A Lu não tem nenhum item ainda, mano. Caralho. Não é possível que o Elk vai carregar o jogo sozinho contra aquela comp ali, mano. Isso não existe, não. Ela tem um que tá trolando, pô. O Guma também tá muito forte, tem nem como. Cara, o E do Yagão ganhou a fight, tá? Se o Jax chegar na 15, ela luta sem... Ela morre sem nem lutar. O Faker perdeu muita vida nesse ult. Cara, ele deu bastante dano ali também, até. Spawning now. This is the soul, and BLG are just going to concede it. They don't have the tempo, they don't have the vision. They've got no tools left in the box to contest this one, so it'll just be a free soul. 22 minutes in. Mountain soul for T1. They can just. Caralho, é uma da montanha. Não tem como não, gente. Aqui acabou. Moleque, esse caçante não vai tomar dano, mano. O Elk tá tendo que fazer last whispers de terceiro item. They've got the Umbral Glaive, they clear out the vision, they keep looking for picks. Carrier ultimate is available, Carrier flash is available. So if they just starve you of vision, they start the Baron, they look for the turns. Eyes on the prize for T1. Don't need to risk anything, don't need to overforce here. Again, the disengage is really the only big threat that BLG have if T1 overcommit. So taking it slow, playing it controlled, starting this objective up. Guma and Faker looking to take this one down slowly but surely. Owner ready to come over the wall with the smite to secure. Zayas. Eles sabem que Keton tá fazendo, tá ligado? O Honor tá dando muita cara. No. O Jax. O Shun tem que pegar o head pra healar. O Shun não tem ult pra roubar o Baron. É basicamente impossível. Isso. É. Faker se matou pra não ter chance de roubo do Baron.
moving in, taking out Faker, but BLG, there is no fight left. It is the Baron, it is the soul for the side of T1, only at the Tá. cost of Faker. Muito bom pra ter um isso aqui. Sacrifice there from the T1 mid laner. Faker keeps the smite steal away. Even though Owner has been so good, they don't risk it. They teleport back in aggressively. Be back on the top side. Zeus polymorphed, he can't leap in. Aggressive, but Owner's here as well. Kuma behind them. They're trying to shepherd BLG in, but they have to be careful. Yagao, Gwen now immune, Feathers now flying. Shun looking to follow up. Guishi can just pull them back. He's got so much zone control, but it's an aggressive TP. They do not want to give BLG the chance to back and reset. A Zaya tá dando muito dano já, mano. Maybe a bit too aggressive, but it doesn't cost T1 much of anything. Isso aqui é o osso, tipo... Cara, o Lulu é foda, mano. Eu juro que se fosse qualquer outro suporte aqui no time da BLG sem ser Lulu, o jogo já tinha acabado. Mas os polimorfos da Lulu são, tipo, muito bons, mano. A realidade é que, tipo assim, o W da Lulu é uma skill muito roubada, mano. E, tipo, a maioria das pessoas só usam pra buffar, tá ligado? As Lulus da China e da Coreia, elas estão usando mais o W nos outros do que no próprio aliado. Bota fé? É, duas marcas é que ainda está bem fraca, mano. Tá bem fraca. Yeah, honestly, the Kindred ult now is only like delaying the might of T1. They're still able to run BLG off of their own defensive cooldowns here. Even at tower, aggressive positioning. Kuma Gale Force, stopwatch now coming out. BLG just pushing back. Alma da montanha no caçante. De Jack Show e placa. Puta que pariu, mano. Ah, Zé da Manga. Forcing BLG back. Baron empowered cannon minions slowly chunking away. Now continuing to step forward here, but has to be careful. A single misstep could cost him his life in the game for BLG. 2 minutes and 30 seconds till Elder is on the table. I don't think T1 have any real reason to flip it for that objective. Can just continue to press in with this Baron. 42 seconds left. I think Elder is kind of the last remaining opportunity for BLG. Bin launches himself into the pit. É uma live de família, né, gente? Aqui é uma live de família. Você assistir com seus pais, com a sua mãe. Owner onto Bin in the mid lane. Bin just getting chunked out in the mid lane, firing back the snip. Here comes Elk as well. Owner just going to leap out to safety and walk away. And again, BLG, even if they find an avenue of attack, every single cooldown on T1 needs to be down. E aí, Revolta Pirocudo, como é que você tá? Yeah, BLG are Tá bem? 10, 15, even 20 minutes into the future here, just trying to hold, trying to farm. T1 want to put as much pressure on them. Eclipse no casinho, sou garra. Eclipse. Tá bem forte, mano. Really starts to balloon now. You have to get creative here as BLG. O Cal, porque level 6 ele pega ele evolui o Q e level 11 ele evolui o W. Level 16 ele pode escolher entre o E e o R, depende do jogo, mas principalmente o R. Ah, foi o ult da Gwen pelo ult do Rakan. Gwen está imune. Zaya, 3 itens. Canhão, mano. Canhão de terceiro item. Ah, Lash Whisper pra 0 fechada já. Mas todos, eu acho. A Zaya tá muito forte, Kha'Zix também. Jax também. Todo mundo tá muito forte no time da T1. Muito difícil pra Bilibili ganhar. Acho que o game chega no bafinho? Acho. Eu acho que o jogo vai ser resolvido no bafinho, inclusive. É agora, né? Bafinho é agora. Muita sec. Lord Dominic's for Garbine completed for Elk is really nice against how beefy T1 is, but I really don't think at this stage it's going to make that much of a difference. T1 Jack Show pra Gwen seria interessante. Aí é melhor pegar uma fight, não? It's kind of like a lose-lose for BLG. You don't want to leave your base because then, as you say, T1 can jump on you, but you have to leave your base because it's 5 seconds till Elder. So you've now lost all vision control, and it gives an opportunity for T1 to continue to just play forward here. Trying to threaten the mid lane, Shun immediately going to get isolated, forced to flash out to safety, walking back the waiting arms of his team. They're really sem flash. Mid control, so they have an avenue to attack this Drake. Jax coming around for a flank too. Look at the mini map here.
Zeus is walking the O long Galho tem way R, o Galho tem around. R. Here he comes. Here comes the engage. Carry not gonna make it over the wall. Acabou. So that's disastrous. Elk delivered into the waiting arms anyway, though. Here comes the Gal trying to knock him up. Elk still untouched. Carrier whiffs on the knockup. I think anticipation, but it's all starting to fall apart. T1 still favored in the fight. Guma continuing to lay down the feathers, but Elk is standing strong. Bin in the mid lane doing what he can to heal. Pinho Faker não vê um. Looking for the snip, snip. Zeus ready to go in. The stun getting connected. Nossa, o Zeus jogou muito, mano. Se ele dá o Q na Gwen, ele morre. Ele deu o Q na Ward. Essa Kindred aí toda cagada, mano. O cara trollou muito, trollou muito. Trollou mesmo. Mas é baffinho, mano, da T1. É o que perdendo o jogo 6/2. Ele vai chegar na sala pós-game e vai falar assim: galera, seguinte, é só vocês não perderem o jogo que eu ganho pra vocês. Não precisa ficar 1/5 de Gwen, não precisa pegar 15 e ficar 1/3, não precisa pegar Galho e ficar 0/3. Eu ganho solo, tá ligado? É só jogar minimamente bem. Vai ter live amanhã? Vai. Da final? Vai 100%. Eles estão puxando a porra da Wave. Caralho, Baron e Bafinho, mano. Aqui acabou. Aqui acabou demais, mano. Caralho, o Elk não tem Navori, né, mano? Até agora. Someone on T1 to overstep, to misstep if they want to come back to this one. You don't even have like wards you can try and teleport to. You don't really have anything outside your base that you can make function. So for T1, they know they're safe. They've been doing a fantastic job keeping vision control in their favor. And now they're on to the inhibitor turrets, been looking at the tier 2. Using the mist to clear the wave as much as he can. Cara, olha o hit da Zaya, mano. Caralho. Again, they have everything they need to end the game, but why risk it? Play it slow, play it controlled. Your back is against the wall. Giving BLG the benefit of the doubt so they can find that angle and just breaking open mid, breaking open bot, one tower at a time. Yeah, you cannot really fight against the Elder Dragon right now. Esse é o melhor do mundo? Não, o melhor do mundo já tá na final, que é o Ruler. They will destroy your turrets. You just still have to bide your time. Wait for it to fall off. They're gonna bunker down behind these Nexus turrets, and here go, T1. 3 waves coming in, 2 cannon minions, 3 cannon minions. Ready to keep this push going. Mano, acabou, gente. É Bafinho e Baron. They can slowly but surely grind BLG out of this game. Zeus sleeping in. We'll find the stun. Traded for mobility on the side of Bin. Sério, é ridículo. Acabou o Bafinho? Não. Caralho, eu acho que é a tapa, mano. Nossa, o dano no Elk. Meu Deus. GG. 3x1, 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 3x1. Vai, Sandu! Still fighting here. They stand up in game number 3. Big Tá bom, Billy, bane caçante. The Cassante and Faker made them pay. I mean, just in general, T1 stepping up massively. Bane caçante, para de pegar Kindred. Pelo menos não contra a Kha'Zix, tá ligado? Kha'Zix é foda, mano. Allowing them then to play these team fights with that tankier front line.